A paz do Senhor para a nossa cidade de Juiz de Fora. Deus abençoe a nossas igrejas evangélicas, Jesus Cristo Esperança, tem assistido os vídeos, nossas mensagens. Hoje vamos estar falando um vídeo sobre a igreja de Tiatira, né? Mais uma igreja. Pastor Valdo, o senhor pode falar a biografia dessa igreja? Um pouco, sim. A gente sempre aprende com nossos pais, né? Era uma cidade de uns 8 mil habitantes aproximadamente. A igreja de Tiatira, para alguns teólogos, eles colocam ela como uma igreja desobediente, uma igreja rebelde. Não, é o contrário. A igreja de Tiatira foi muito obediente à santa mensagem que recebeu dos escritos de Paulo, ele era mais vivo, dos evangelhos. E essa igreja recebeu com muito amor, com muita dedicação. Era uma igreja muito hospitaleira, recebia todo mundo muito bem, né? Perseverava na doutrina, nos ensinamentos, né? Era uma igreja muito amorosa, de muito amor, né? Era uma igreja realmente dedicada às obras de Deus. Mais tarde, essa igreja foi invadida pelo paganismo. Vou contar um pouquinho a história para você entender melhor. No ano 313 depois de Cristo, o senhor imperador Constantino se converte ao cristianismo, já que a sua mamãe Helena era uma mulher cristã. E ele pediu mamãe para pedir a Deus em favor dele. Na verdade, os impérios estavam sempre em guerra. Nessa ocasião, estavam numa guerra contra outro império, cujo rei era o imperador Inocêncio. Ele venceu a guerra, passou a ser cristão. A primeira coisa que ele fez foi abolir todos os martírios que fazia com os cristãos, desde Nero, Damasceno e outros mais. E anulou, de uma vez para sempre, o sofrimento da morte de cruz, criada pelos sírios e especializada mais tarde pelos romanos. Muito bem. Então foi maravilhoso? Sim. Foi bom? Sim. Para os cristãos da igreja de Tiatira. Ele não ia sofrer mais perseguição. Não ia mais não. Agora o próprio imperador era também crente. Muito bem. Queridos e queridas, presta atenção, ouve o que o pastor está falando. O pastor tem muita experiência. Apesar de ser uma pessoa simples, da roça, não pôde fazer uma faculdade, muito mais arranhar um pouquinho a escrita, mas eu estou muito vivido. Primeira coisa que o Constantino faz, ele assina um decreto para todo mundo ser cristão. Não, meus queridos. Cristão é aquele que nasce de novo. Cristão é aquele que o Espírito Santo de Deus tem a liberdade de levar a mensagem e colocar no coração da pessoa, e a pessoa aceitar. Se converte. Mas ninguém é cristão por um decreto. Está lá em Daniel capítulo 3, o rei Nabucodonosor assinou um decreto e todo mundo tinha que adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nem ele mesmo adorou, não. Só mais tarde que se converte de verdade. Cumprindo a profecia, Jeremias 25, versículo 9. Mas ninguém se converteu, ninguém se converte, não. O mesmo mais tarde fez também o imperador Dário. Assina um decreto e todo mundo tinha que adorar o Deus Daniel. No capítulo 6, não. O próprio rei foi salvo. Ciro foi salvo, sim. Porque está lá em Isaías 45. Deus chama de meu ungido. Que ele libertou o povo das garras dos impérios da Babilônia. Agora, vamos ver agora o que vai acontecer. O paganismo entra dentro da igreja agora. A cultura Grécia, a cultura Roma, faz um casamento. Agora começa a entrar o paganismo dentro da igreja. É verdade, no governo de Constantino não houve torturação,
nem perseguição, mas as heresias começou a entrar dentro da igreja. É como um bando de lobo que invade o aprisco das ovelhas. Dali começou a criar, rezar para quem já morreu. A fábrica de vela logo foi inventada, a missa e essas coisas por aí. Não vamos falar isso em outra ocasião. Então vamos agora ver o que a Bíblia fala dessa igreja de Tiatira. Se encontra em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira, escreve essas coisas. Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantemente de bronze, polido. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras. Grava bem. Deus conhecia, sim, as últimas obras. Já foi fiel. Muito bem. Mais numerosos do que as primeiras. Tem, porém, contra ti que tolerasse que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, e não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Isso aconteceu onde, pastor Valdo? No governo de Constantino. Mas ali não tinha Jezabel. Vamos gravar bem isso. Não. É uma tipologia que o Apocalipse usa o Velho Testamento. A Jezabel, na verdade, parece, lá em 1 Reis 17, vai até o 22. A mulher de Acabe, uma mulher gentia, que era sacerdote lá do rei, do paganismo. Segundo o pastor Lourenço Ouça, levou 30 dias transportando os deuses dela para Israel, para Samaria. Ali instalou o Deus dela e destruiu o altar de Deus e levou o povo a praticar a prostituição, o pecado da orgia com os deuses. Era a cultura do gentio, era essa. Então, esse pecado agora entrou na igreja de Tiatira, no império com o imperador Constantino, meus queridos. E agora Deus estava triste, estava, muito bem. Entrou a reza, adoração das imagens, o rosário, que é o texto acompanhado do Pai Nosso e Ave Maria, purgatório. É isso que a Bíblia está dizendo, só que a Bíblia não dá detalhe. Então Deus estava triste? Estava, com esses pecados. Jezabel significa isso, os pecados que aconteceram lá no passado, está agora dentro da igreja de Tiatira, que é o paganismo. Muito bem. Dei tempo para que se arrependeste. Ela, todavia, não quis arrepender da sua prostituição. Eis que a posto na cama, bem como em grande tribulação, aos que com ela adultera, acaso não se arrepender das obras que ela incita. Então, o versículo 21, o versículo 22, essa prostituição aqui era o casamento com outros deuses, que estava acontecendo na igreja de Tiatira. Mas eu faço a pergunta para os meus ouvintes: a igreja tinha culpa? Não. Só que a Bíblia não dá detalhe, grava bem isso. Por exemplo, há mais de 4.000 anos, era a serpente que enganou Adão e Eva. Era a serpente. Depois, no Novo Testamento, Jesus danou os bois. Não, foi Satanás. Enganou a serpente. Olha, enganou Eva, enganou Adão. Usou um animal dócil, um animal bonito, um animal maravilhoso. Depois virou a serpente mesmo, essas cobras venenosas. Todo mundo tem medo. Assim aconteceram também, meus queridos.
a igreja de Tiatira. Então, aí a Bíblia não separa uma coisa da outra. Até porque a Bíblia foi escrita e depois aconteceu essas coisas, né? Eram os pecados do paganismo que a Bíblia já profetizava que ia acontecer, né? A Bíblia profetiza, coisa vai acontecer daqui 2, 3 mil anos, 10 mil anos, não importa, né? Mas está como igreja de Tiatira, mas não é a igreja de Tiatira em si, ela foi contaminada, dominada e governada, porque dali nasceu a igreja católica, apostólica, romana, é muito bom vocês saberem isso. Dali que nasce a igreja católica, apostólica, romana, pelo governo Constantino. E mais tarde, no governo do imperador Teodório, vai se organizar a religião. Muito bem, já estão para mim terminando. Mataram os seus filhos, todas as igrejas. Conhecerás que eu sou aquele que sonda a mente e os corações. Eu vos darei, cada um segundo, as vossas obras. Deus conhece os corações. Ali havia crente fiel, sim, mas não podia fazer nada. Não tinha mais liberdade de orar o Deus genuíno, até porque as escritas foram tiradas da Bíblia, meus queridos. Mas Deus está falando, Ele conhece. Toda religião tem pessoas fiéis a Deus, tem. A ver os seus mestres, muitos deles ensinam errado. Mas Deus conhece as ovelhas dele. Está lá em São João 10, 16. Ainda tem muitas ovelhas que não estão nos meus apriscos, mas são minhas. Deus conhece, né? O versículo 24. Digo, todavia, vós a outro, e aos demais te atira. Tanto quanto não tenha essa doutrina, que não conhecera, com eles diz as coisas, profundeza de Satanás, em outras carga, não jogarei sobre vós. Então somente conserva o que tem, até o fim. Então aqui estava onde? O trono de Satanás. Está onde, pastor Walter? Dentro da igreja Tiatira, que veio mais tarde chamar a igreja católica, apostólica, romana. Então, onde está o trono de Satanás? Na idolatria, no pecado. Ali está o Satanás, o trono dele. Porque ele é que criou o pecado, né? Agora, a igreja Tiatira, então, tem que ganhar nota 0. Não. Aqui está falando, conserva o santo, até que eu venha. Mateus 25, 13. Aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Pastor Walter, havia crente salvo? Sim, havia. A Bíblia de Jeremias 32, 19, que os olhos de Deus estão abertos sobre todo o caminho dos homens. Agora, Deus, Ele é justiça. Lá em Gênesis 18, 25, somente Ele pode fazer justiça. Ao versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ou seja, aqueles que for fiel dentro dessa igreja, um dia ressuscitarão. Está lá em Apocalipse 7, do 9 ao 13. São João 5, 26, 27. Né? Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16. O santo vai estar? Vai. Apocalipse 14, 13. Que Jesus descansou no Senhor? Vai. Vai aonde? Reinar com Cristo o milênio. Por isso que fala, as nações. Apocalipse 20, versículo 6. É o sacerdote de Deus real. Né? Os que vencer. Muito bem. Versículo 7. Com vara de ferro as reinarão e reduzirão a pedaço, como se fosse objeto de barro. Daniel 2, a partir do versículo 34, lá fala da pedra sem mão. Qual é essa pedra sem mão, pastor Walter? O Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2 de Daniel, parece uma grande imagem. Depois, Daniel
fala com o rei teve o sonho, foi o rei, até foi escrito em aramaico, o capítulo 2 e o capítulo 4, e Daniel dá o seguimento para o rei. Essa peça, irmão, é o Filho do Homem, da Daniel 7, versículo 13. E desce com seus anjos, Apocalipse 19, versículo 17, também lá em Mateus 24, 30, com seus anjos, destrói todo o poder político e religioso. Destrói. Então, é isso que aqui está falando. Vai acontecer, então, o milênio. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Grava bem, meus queridos, a estrela da manhã é o nosso Senhor Jesus Cristo. É a estrela da manhã. Quem vai ganhar a estrela da manhã? Aquele vencedor. Essa estrela, na cultura nossa, aqui do Brasil, ela nasce 3h30 e 4h30 da manhã ela vai embora. Na roça, os antigos chamavam da estrela d'alva. É uma estrela muito bonita, linda. Me lembro que meu pai ia nos bares jogar e tratar da família, o jogo, né? Ganhava o dinheirinho de lá para manter a família, mais 17 filhos, né? Família grande. Ele chegava 4, 3h30 da madrugada, chamava eu, Vanô, meu irmão que morreu recentemente, para tratar do cavalo, o cavalo chegava com fome. Aí dava um trocadinho a gente. A gente vê aquela estrela grande no céu, coisa linda, grande. Mas, papai, o quê? Que bonito, mamãe. Vai, aquilo é a estrela de Jesus, é Jesus. É Jesus. Ele diz que ele vem de madrugada, pô da roça sem bobo não. Diz que ele parece só de madrugada. Aí eu falava, papai, mamãe, quem vai ver ele? Ninguém vê, todo mundo quer dormir. Quer dormir. Mãe falava assim. Deus usava os antigos, né? Você conhecia a Bíblia. É verdade. Você vê a estrela da manhã, você tem que ficar acordado. Ela aparece 1 hora e pouco desaparece, vai embora. Isso é Jesus. A estrela da manhã é Jesus. Ele passa. Mas você tem que destruir a noite das trevas, esse mundo. Acordar! A estrela aparece no seu coração, que é Jesus. E alguns cientistas que é um planeta, não sei se é o planeta Marte. Muito bem. Agora tem que vencer. Você tem que permanecer firme. Para você ver a estrela da manhã nascer no seu coração. Se você dormir demais, você nunca vê estrela. Ou seja, se você levanta às 7 da manhã, você mostra sem ver estrela. É uma figura, né, que eu estou usando aqui. Né? Muito bem. O versículo 28. Assim como também recebi do meu Pai, darei a estrela da manhã. Ó. Quem tem ouvido, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Pastor Val, qual é a nota que o senhor dá para a igreja de Tiatira? Eu dou nota 8, porque eu conheço a história da igreja de Tiatira. Dela nasceu a igreja católica, apostólica, romana. Você fala, igreja católica, apostólica, não é uma igreja mais antiga, não. Nasceu lá no ano 303 depois de Cristo. Só no ano de 380, que ela foi se organizando, depois eles compraram um grande terreno na rua Vaticano, mais tarde, com o Papa, na verdade o Papa Leão X construiu a sede, né, dos católicos, né? Então que Deus assim o abençoe a todos vocês, que mais uma vez emprestou o vosso ouvido para aprender a santa mensagem do Senhor. O pastor Walter é Bíblia. Eu tenho minha linguagem simples, muitas vezes arranho o meu vernáculo, não memorizar as palavras, é lógico, né? Mas a Bíblia está com o pastor Walter. Você gosta de Bíblia? Sim. Então assiste os vídeos do pastor Walter na internet, no Zap Zap, que Deus vai muito te abençoar. Que Deus abençoe a todos vocês, que mais uma vez emprestaram o vosso ouvido e vossos corações para ouvi-la e recebê-la. Que Deus assim o abençoe a todos. Muito obrigado.